carinhosa, tão esperada, pelo menos por mim, muito esperada, para que a gente possa continuar essa caminhada de crescimento juntos. E as novas vidas estão chegando, graças a Deus. Muita luz já nascendo aqui no berço dessa doutrina tão abençoada. Alguém quer me fazer uma pergunta aí inicial? Por que eu entrei aqui com essa lança? Incrível como as coisas acontecem, né? Eu pensei assim, hoje eu vou chegar lá, vou fazer o cumprimento inicial, agradecimento, mas vou agradecer aos guardiões, a todos os benfeitores dessa casa, todos aqueles que trabalham assiduamente no plano dos encarnados e dos desencarnados, mas eu estava muito sintonizado com os guardiões. E aí, na hora de esperar ali, né, as pessoas vão ficando espremidinhas, porque a casa está cheia, graças a Deus. Aí eu acabei ficando embaixo do ladinho da lança. Aí eu olhei para a lança me olhou, eu acho que tem uma conexão. Aí veio a intuição mais forte para falar dos guardiões e qual é o papel deles. Uma breve introdução antes aqui do nosso estudo de hoje. Então, em toda casa espírita existem aqueles amigos espirituais que têm essa função de guardar a casa e guardar todos aqueles que chegam a essa casa. Porque a gente que está na doutrina há algum tempo, já estudou um pouquinho, sabe que existem as energias que são contrárias, as energias da contra-inteligência, aquelas que não querem o nosso progresso. Isso é um fato, mas não é para a gente ficar atemorizado com isso, nem sobressaltado, porque maior que a luz de Deus nada é. Mas em termos práticos e objetivos, quando uma casa espírita se prepara para receber essa quantidade de pessoas e de espíritos, é necessária toda uma logística no plano espiritual. Então, quando a gente fala do guardião, ele não está só ali na porta, na outra porta, é todo um perímetro bem grande que envolve a casa espírita, não só essa, mas toda a casa espírita, para que a gente possa fazer o nosso trabalho com serenidade, com paz, sem as agitações que seria se a gente não tivesse essa proteção. Então, eu queria, com muito respeito, com muita humildade, agradecer de coração a esses seres queridos que nos protegem, os guardiões. Nosso tema hoje fala de família, né? Mas é algo específico em relação à família. É sobre as influências negativas que podem atuar nessa instituição tão sagrada que é a instituição da família. E existem inúmeras influências. Também combina com o que a gente estava falando inicialmente, né? Porque assim como na casa espírita, na nossa casa a gente também tem os nossos amigos protetores, os nossos guardiões, que na medida do possível nos ajudam a ficar protegidos dessas influências. Mas a autonomia deles não pode ultrapassar o nosso próprio livre-arbítrio e a nossa sintonia mental, né? Então isso é um assunto muito sério e a gente vai tratar um pouquinho dele dentro das nossas limitações de entendimento e também de tempo. Mas vamos lá, vamos cumprir aqui a nossa missão de hoje, que é fazer essa troca. Então eu queria falar inicialmente singelamente, sobre a família. O que é a família, né? Como um conceito. É muito simples dizer, a família é uma instituição sagrada. A família é um lugar sagrado. E por quê que é uma instituição sagrada, um lugar sagrado? Por que a família é tão importante? Como seres reencarnantes que somos, a gente é como se fosse uma sementinha que é plantada aqui nessa terra. E essa sementinha, ela precisa de uma proteção para ela se desenvolver forte
e saudável. Forte e saudável no sentido físico, no sentido emocional e no sentido espiritual. Então essa sementinha, ela tem muito mais chance de fazer esse desenvolvimento se ela tiver sob a proteção de um lar, daquilo que a gente chama de lar na essência, que não são as paredes de pedra, mas as pessoas que ali constituem. A família tradicional é composta de pai, mãe e filhos. E isso não é uma fala preconceituosa, é a história da humanidade, da civilização. Hoje a gente tem a família moderna, com outras interrelações, e que não tem problema nenhum. A doutrina espírita é uma visão ampla da condição humana e eu posso dizer assim, de forma muito direta e simples, zero preconceituosa. Então, mesmo nos arranjos ditos modernos, familiares, se você tem um lar que tem ética, que tem respeito, que valoriza os princípios espirituais e morais, você tem ali aquilo que a gente pode chamar de uma verdadeira família, nas suas mais variadas organizações. E também é bom lembrar que, apesar de ser essa instituição sagrada, onde a gente tem a oportunidade de crescer com saúde em todos os níveis e também ver os nossos filhos crescerem, ela também tem lá suas mazelas, porque nós estamos nessa dimensão, nós estamos nesse planeta que ainda tem essa faixa consciencial chamada provas e expiações no rumo da transição. Vocês ouvem isso constantemente, né? E nessa faixa realmente tem muitas mazelas. A gente tem muita coisa que trabalhar ainda para superar nossas dificuldades. Agora, quando as nossas dificuldades encontram com as dificuldades do outro e forma ali aquele vínculo do casal, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque essa relação, né, debaixo do mesmo teto, a convivência ao longo dos anos, ela tem lá os seus desafios. Mas apesar desses desafios, a família continua sendo essa luz na terra, porque sem ela a gente não teria condições de fazer o desenvolvimento psíquico necessário para sermos criaturas equilibradas. Nossa, mas tem muita família aí que está capenga, está se desfazendo, está cheia de dificuldades, e tem mesmo. E isso é uma crise. E não é uma crise Macaé, Rio de Janeiro, Brasil, é uma crise planetária. E é disso que a gente está falando aqui hoje, num aspecto um pouquinho mais específico, que a gente vai chegar lá já, daqui a pouco. Eu vejo muitas pessoas, né? Convivo com muitas pessoas todos os dias, por conta do meu trabalho, e vale ressaltar que eu vejo cada vez mais um componente assim crítico das pessoas em relação às suas famílias. Posso dizer que tem uma certa ênfase dos filhos em relação aos pais. E aí a gente pensa assim, filhos, calma aí, que idade? 15, 16, 17 também. Mas eu vejo filhos de 30, eu vejo filhos de 35, de 40, ainda não tendo entendido uma verdade profunda e libertadora. Eu vejo ainda filhos jovens, e não tão jovens assim, amarrados nessa ideia de culparem os pais, de criticarem os pais e responsabilizarem os pais pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, pelas suas mazelas. Não entenderam ainda um princípio que está lá na constelação familiar, mas também está na doutrina espírita, de que os nossos pais, vou falar da posição de filho agora, que eu poderia falar da posição de pai, porque também sou pai. Os nossos pais são simplesmente os pais perfeitos para nós. Foram, são e serão.
calma aí, Anderson, pais perfeitos? Não existem pessoas perfeitas, como vão ser pais perfeitos? Fazendo aqui a licença poética. Perfeitos para nós em que sentido? A sabedoria maior, a providência divina, que sabe muito mais o que é melhor para a gente do que a gente mesmo, coloca a gente no lugar certo, onde tem os desafios que combinam com as nossas necessidades de aprendizado. Então, se nós entendêssemos isso aqui e aqui, a gente não teria outra coisa para dizer para os nossos pais, senão: muito obrigado, papai e mamãe, porque vocês me deram a vida e me deram a oportunidade de caminhar nesse mundo, fazendo a minha trajetória de crescimento e aprendizado. Ao invés de pensar: mas meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, minha mãe deixou de fazer aquilo, a mãe do fulano é muito mais legal. Aí esse discurso carente, e eu vou dizer assim, sem um tom crítico, mas infantil, porque ainda não entendeu a visão mais ampla, ele nos coloca encarcerados nessa condição de nos sentirmos ainda no direito de cobrar dos pais alguma coisa, sendo que eles deram aquilo que é mais importante. E um dia eu estava falando isso para minha cliente, que estava duramente criticando o pai, falando de todos os defeitos e as dificuldades do pai dela. Aí me deu aquela luzinha assim, né? De vez em quando vem o insight, a inspiração. E eu falei: pois bem, realmente seu pai, criatura cheia de defeitos, imperfeito, ou você tinha dúvida disso? Porque ele é ser humano, bom lembrar disso, né? E apesar de imperfeito como é, cheio desses defeitos, você está aqui na minha frente, com saúde, com trabalho, com uma consciência, buscando o seu aprimoramento. Então, seu pai, apesar dos defeitos todos, conseguiu te trazer até aqui. Que mérito, hein? Mais mérito do que se ele fosse perfeito. Porque se ele fosse perfeito, era mole. Quando você é perfeito, você faz tudo certo. Mas aqui a gente está no mundo de imperfeitos. Então, quando você vê o seu pai e a sua mãe dentro dessa consciência e coloca em segundo plano os defeitos e em primeiro plano essa sabedoria profunda de que eles já te deram tudo que você precisava, inclusive que eles foram os canais escolhidos por Deus para que você estivesse aqui, aí você se liberta. Aí você deixa de ser vítima dessa engrenagem mental tão perniciosa. E sabe qual é o efeito disso? A consequência maravilhosa é que o seu potencial se aflora. É que toda a sua energia de criação na vida vem à tona. Porque você parou de criticar os seus pais. Incrível, né? Porque você assimilou um mandamento: honrar pai e mãe, para que tenhais longos dias sobre a terra. É o único mandamento que tem essa condição de ter uma consequência. Vai ter uma consequência se você cumprir esse mandamento. Ter longos dias no sentido de abundância. Abundância, sobretudo, espiritual, mas também material. Também material. E, apesar desse parênteses aí, né, de falar dos pais e dessa importância que consolida a nossa compreensão sobre família, vamos adiantar, vamos seguir em frente. E como a família é essa luz toda luz aqui agora nem está acontecendo, mas ela normalmente costuma atrair insetos, às vezes mariposas. E na simbologia é como se fossem energias não tão positivas. Dito isso, e imaginando aqui que a maioria dos frequentadores já são espíritas, já tem algum pré-conhecimento, mas mesmo para quem não tem e está começando hoje pela primeira vez, existem espíritos, né? Seres que já estão no outro plano, que não têm uma intenção positiva. Por quê? Porque são maus, porque são seres infernais? Não, porque são ignorantes.
E eles se organizam, isso nem todo mundo sabe. Eles se organizam em grupos com objetivos específicos. E um desses grupos com objetivos específicos mais fortes em termos de organização, em termos de atuação na Terra, são os destruidores de família. E eles se intitulam dessa forma. E eu estou falando isso com experiência de causa. Não posso entrar em todos os detalhes, que não daria para a gente seguir nosso estudo, mas eles se intitulam dessa forma: os destruidores de família, que ficam lá elaborando planos para desagregar essa estrutura sagrada que faz com que os seres possam crescer de forma mais harmoniosa. Porque aí se desagrega, aí já crescem seres, claro que com as exceções, graças a Deus, cada vez maiores, em maior número. Mas se desagrega, é mais difícil a sementinha se desenvolver em equilíbrio. Aí já é uma sementinha que se desenvolveu com certas pendências emocionais e que tende a levar isso para as suas relações. Olha só, numa escala progressiva, o que pode acontecer, o que acontece aos montes quando se desagrega a estrutura familiar. Na vinda para Macaé, que veio só eu e minha filha, está ali sentada no meio. Levanta a mão aí, filha, para o pessoal te ver. Aí, Ana Clara, para os íntimos, Cacala. E a gente tem altos papos, cabeça, graças a Deus temos essa possibilidade. E estava falando o tema da palestra. E ela falou: pois é, pai, nas minhas amigas é raro ver uma que tem pai e mãe juntos. E quando tem, eu fico até impressionada e feliz. E começo a conversar: poxa, legal, né? Então tá virando uma coisa rara. E isso é muito triste. Não só do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista principalmente espiritual, como a gente está falando aqui. E esses destruidores de família, que talvez eu fale um pouquinho mais especificamente ali na frente, eles estão entre nós. E qual é a melhor proteção, digamos assim, contra essa energia mal intencionada? A mesma de sempre: trazer mais um morador para dentro da sua casa. Essa solução ela é quase infalível, se você fizer isso da forma correta. E que morador é esse que você precisa trazer para dentro da sua casa? Jesus. Jesus sem pieguismo. Jesus, aquele que é o mestre espiritual do planeta Terra, aquele que veio ao mundo para nos guiar, para mostrar o caminho, para falar: olha, por aqui, vai por aqui que a coisa funciona melhor. Aquele que tem o conhecimento, a vida é a grande escola, e nós temos esse professor, nós já o entendemos como esse professor, como um ser puro e iluminado. Mas apesar disso, às vezes a gente ainda não trouxe Jesus para dentro da nossa casa, coração e mente, consciência, e para o nosso lar. Como que se traz Jesus para dentro da casa, do lar? Entrando em comunhão, buscando a intimidade. Aí não adianta querer uma fala diferente do expositor, não adianta querer, porque não vai ter. É através do esforço, é através dessa intenção nobre. Eu já falei desse exemplo, mas nos países do Oriente, vou falar da Índia, é muito comum a relação guru-discípulo, né? E o discípulo, ele é fervoroso, ele tem um amor pelo guru, ele tem uma reverência, uma obediência, e ele cria um elo. E a gente podia copiar um pouquinho essa intenção e essa energia, para a gente se aproximar mais do nosso guru. Jesus não é acostumado, a gente não costuma chamar Jesus de guru, mas por que não? Por que significa guru? Lá no sânscrito, gu significa trevas. Estranho, né? Iru significa aquele que dissipa. Guru
é aquele que dissipa as trevas da nossa ignorância, trazendo a luz para que você possa enxergar e se afastar dos caminhos tortuosos, espinhentos e pedregosos que temos que atravessar nesse caminho. E temos. Não é uma fala dura, não é uma fala sensacionalista. Temos muitos desafios ainda para atravessar. Digamos que seja uma estrada escura e com perigos. Aí tem a possibilidade de você ter um professor com luz caminhando na sua frente. É isso que a gente precisa. Graças a Deus a gente está aqui na Casa Espírita buscando isso. As crianças estão lá na evangelização. E quem ainda não trouxe, por favor, despertem. Acordem para essa importância, para essa realidade. Que o processo educacional não é só matemática, ou português, ciências, história, geografia, que é importante. Ninguém deixa de levar a criança para a escola porque ela não quer, porque ela não está afim. Mas em relação ao processo educacional espiritual, a gente às vezes dá uma titubeada. Não, deixa como crescer, escolhe o caminho que quiser. E tudo bem esse pensamento, eu não estou condenando, mas nós como pais temos uma responsabilidade na formação moral e espiritual dos nossos filhos. Se a gente é espírita, se a gente acredita nessa doutrina tão consoladora, tão libertadora, não, filho, tem que ir lá sim na evangelização, escolinha, igual a outra escolinha. Tem a escolinha lá? Tem essa escolinha aqui, então vamos lá. Aí daqui a pouco você vê as crianças crescendo, fazendo parte dos grupos, jovens, mocidade, gostando, se amarrando. Minha enteada vai a primeira vez agora passar lá o carnaval na Comerge. Que alegria, que orgulho, que felicidade. Ao invés de estar... Não vou entrar no assunto carnaval que está chegando, mas não agora. E qual é o alvo principal desses destruidores de família? Eu fiquei fazendo uma enquete com as pessoas próximas a mim e muitos disseram, são as crianças. Eu estava falando de crianças, né? Claro que as crianças também são alvos. Internet, jogos eletrônicos, toda uma mídia assim, com uma certa distorção de valores, e a criança está ali assimilando aquilo tudo. Mas a criança não é o principal alvo. O principal alvo são os casais. Porque imaginem só, se os pais estiverem em equilíbrio, se os pais estiverem numa busca sincera, apesar das suas imperfeições, que todos temos, estiverem equilibrados, unidos, harmoniosos, o problema que as crianças tiverem vai cair dentro dessa rede de harmonia e vai ser muito mais fácil de solucionar. Então, vou falar uma coisa assim engraçada muito entre aspas, porque ela é triste. E é um jogo mental que eu costumo fazer para eu alcançar certos entendimentos. Se eu fosse um obsessor, se eu fosse um destruidor de família, o que eu queria fazer? Aonde eu vou minar as forças? E aí você depois lê nos livros e vê que você foi certinho no pensamento, porque se desagrega a energia do casal, que é a espinha dorsal da família, você desagregou a família toda. Essa é uma reflexão muito importante. O cuidado que precisamos ter sobre o nosso casamento. Então hoje a palestra gira em torno disso, a nossa conversa gira em torno disso. Quem está tudo bem, quem está muito feliz e harmonioso, show de bola, nota 10, parabéns. Mas hoje a minha intenção aqui é falar para aqueles que estão com desafios nessa área, atravessando, ou que já passaram e ainda não se recuperaram, porque a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa tratar esse tema com a devida seriedade. Regra de ouro do casamento. Seria muito interessante fazer um seminário sobre isso, quem sabe um dia a gente conversa, porque é um assunto muito profundo. Mas a regra de ouro, Anderson, você que lida aí com pessoas, atende casais, o que você diria assim como uma dica fundamental? A regra de ouro é o cuidado. O que é o cuidado? Vamos para os exemplos mais básicos. Você cuida do seu corpo, você cuida da sua casa, você cuida do seu carro, cuida do casamento. Não é só empurrar com a barriga, não é só deixar acontecer. Precisa de uma atenção consciente.
O casamento é como se fosse um jardim, precisa ser cuidado, senão nasce erva daninha e aí sufoca as plantas, que é o marido, a esposa, os filhos. O que é esse cuidado, Anderson? Para você não ficar na fala genérica. Se existe uma regra de ouro do casamento, que é o cuidado, existe uma regra de ouro do cuidado, que é a comunicação, a conversa. Nenhuma novidade, né? Mas é fundamental conversar, é fundamental falar das suas insatisfações, resolver os problemas, ao invés de botar embaixo do tapete, porque senão acumula e depois você não aguenta mais. E aí os homens ficam extremamente incomodados quando eu falo isso, porque eles já pensam, negócio de DR, discutir relação, não suporto isso. Daqui a pouco minha esposa vai ouvir essa palestra e vai querer conversar comigo mais tarde. Realmente a DR, ela já está assim, estigmatizada, né? E do jeito que acontece é ruim mesmo. Por isso, eu convido vocês, todos aqui presentes, casais, a decretarem o fim da DR. Eu achei que eu ouvi uma salva de palmas, só. Os homens levantando, me agradecendo. O fim da DR, discutir a relação, que geralmente acontece no calor da hora, no calor das emoções. Que aí você quer resolver todos os problemas do casal naquele momento. E ainda por cima, na atitude de cabo de guerra, eu vou vencer. É hoje que eu venço. O outro é adversário. Sabe por que o homem não gosta de DR? Porque ele sempre perde. Mas não deveria ser assim, porque não deveria ser disputa. Por que ele sempre perde? Porque a mulher já está acostumada nesse negócio de falar das emoções, do emocional. Vai lá pro primitivo. O homem estava onde? Caçando, no silêncio, se espreitando a presa, sem falar nada. E a mulher estava onde? Na caverna, com as outras amigas, com os filhos. Ela foi treinada há milênios para falar, para argumentar, para desenvolver a parte do cérebro que tem a ver com relacionamento. Então o homem detesta a DR, faz sentido. Mas aqui a gente está para evoluir, para crescer. E aí eu criei uma brincadeirinha. A gente decreta o fim da DR e instala no nosso casamento o DC, diálogo construtivo. Vou patentear isso aí. Diálogo construtivo é o contrário da DR. Primeira coisa do diálogo construtivo: vocês, casais, são amigos, são parceiros. Tem um problema, mesmo que o problema esteja partindo de um ou de outro, coloca o problema ali na frente. Eu vou fazer os gestos que fica mais fácil. Coloca o problema ali na frente e vocês dois, como amigos, numa atitude de vamos resolver juntos, empreitada. Essa é a empreitada. Ao invés de ficar puxa de cá, puxa de lá para ver quem venceu, vamos resolver juntos. É uma atitude. A atitude vem de dentro. E aí tem as coisas práticas. Jamais diálogo construtivo no calor da hora. Aprende a ter paciência, aprende a respirar, aprende a deixar para o dia seguinte ou para a semana seguinte. Eu posso falar isso porque eu aprendi. Deixava para 15 dias depois, mas depois ia lá e falava: lembra aquele dia que aconteceu isso, no maior paz. Aí a coisa acontece. Aí você pode experimentar o que é um casamento de 18 anos e mais, que funciona, que você não está aturando a pessoa, que você está gostando de estar do lado dela. Passa um final de semana longe, já fica com saudade. Isso é muito bom. Mas sabe o que acontece? Porque não acumulou. Quem acumula é humano, a gente não aguenta os acúmulos. Então, atitude de amigos para resolver, não resolver jamais no calor da hora. Isso é quase uma técnica. E não
resolver todos os problemas numa única conversa. Seleciona, ó, a gente vai falar sobre esse assunto. Aí se um estiver escapulindo, o outro chama. Se isso vira um hábito, você ganhou a ferramenta principal para atravessar todos os desafios do relacionamento. Por quê? Porque a regra de ouro é o cuidado. Cuidado pressupõe o quê? Se tiver problema, a gente vai cuidar. Agora, se tiver problema, a gente vai colocar debaixo do tapete, isso não resolve. Então, vamos nos comunicar, vamos praticar o diálogo construtivo. E se de tudo não estiver dando, humildade, essa ajuda. Vá na terapia, conversa com alguém da casa espírita, vá no atendimento fraterno, leia livros. Cuidado também tem a ver com isso, instrução. As 5 linguagens do amor, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Importantíssimo para você entender a engrenagem do homem, da mulher, de como funciona um relacionamento. Quando a gente vai se preparar para algum assunto que é importante, a gente estuda, às vezes anos. Aí acha que casamento é só deixando acontecer. Não é. É desafiador, é um dos maiores desafios. Mas, para manter a base e a estrutura desse solo sagrado, que é o casamento, que é a família, precisa desse cuidado. E os destruidores de família, voltando para esse grupo aí que atua fortemente, eles têm uma preferência dentro do casamento, que é o calcanhar de Aquiles da maioria, que é o que representa o maior número das desavenças e das separações. Quem arrisca? Qual é o calcanhar de Aquiles principal? Por onde essas energias destruidoras mais entram? Quem arrisca? Mas não tem pressão não. Tem que falar certo, não ganha nota, nada disso não. É só trocar aqui, a gente está brincando. Brincando e aprendendo juntos. Sexualidade desregrada. Essa é a maior brecha. Tabu, a gente não fala tanto sobre isso. Talvez não tanto na casa espírita, ou talvez fale, eu que estou desinformado. O que é a sexualidade desregrada? Tem todo um condicionamento que, infelizmente, eu vou ter que falar isso de uma forma constatando. Não é uma opinião pessoal, eu não estou com implicância com ninguém. Mas nessa engrenagem do casamento e da sexualidade desregrada, o homem ainda é o elo mais fraco. Ainda é o elo mais fraco. Por conta dos condicionamentos milenares. E aí desenvolveu-se todo um pensamento e uma cultura machista, que diz que o homem tem certas liberdades que a mulher não tem, isso é meio camuflado, e vai passando de geração em geração e a gente vai levando esse pensamento torto adiante. Não, eu sou homem. A minha cliente falou do futuro marido dela. Ele diz que ele é... Olha o que ele diz. Estamos aqui, acho que todos adultos, né? Que ele produz muito espermatozoide, então ele tem que liberar aquilo de alguma forma. A mulher é um óvulo por mês só, então é diferente. Eu tenho uma coisa biológica, eu preciso dar conta disso. Se eu não der com você, aí fica nas letras. E esse foi sincero. Que muitos pensam assim, ou algo parecido, e não falam porque vai dar problema. E aí, com o que a gente se depara? Condicionamento milenar, machismo cultural e uma sociedade onde a sexualidade é absolutamente banalizada, porque pode parecer uma fala moralista, né? O sexo. Não, sexo é sagrado. A gente pode fazer 1000 estudos sobre isso, entendendo a importância desse impulso criativo e gerador da vida. Mas é fácil desregrar nesse caminho, principalmente quando tem muitas influências. Desde pequenininho o menino está lá. Antigamente era vendo nas bancas de jornais toda aquela exposição direcionada para o homem. E hoje em dia tem a internet, que qualquer adolescente, pré-adolescente acessa tudo que ele quiser.
cria lá um perfil falso, fala que tem 18 anos e acessa tudo. E às vezes isso está acontecendo dentro da sua casa e você não sabe. Ou pior, talvez você tenha aberto a brecha, achando que uma coisa não tem ligação com a outra. E vai virando quase um vício. Ah, mas Ana, você está aí falando do homem e a mulher. A mulher também está muito precária nesse caminho, nessa situação. Vem piorando com o tempo. No afã de buscar igualdade, a mulher também tem copiado muitos defeitos, digamos assim, que eram mais tipicamente masculinos. E aí isso é estatístico. A mulher hoje fuma mais, a mulher bebe mais e a mulher trai mais do que acontecia há muitos anos atrás. Alguns anos atrás. Mas ainda assim, o homem, por conta do seu condicionamento milenar, ele está muito na frente da mulher nesse aspecto adoecido. Adoecido. Chega a ser vício. E aí sim, falando um pouquinho de novo do adoecimento do feminino, a gente vê coisas assim que estão muito no nosso entorno. Tem uma menina que agora é pré-adolescente, eu não vou citar o nome dela, acho que por respeito, ela é MC fulana, estimulada pelo pai, tem um canal do YouTube com milhões de seguidores e todo o conteúdo são as músicas e a sensualidade, alvo de muitas críticas, mas muita gente gosta. E aí você vê, eu só estou citando um exemplo emblemático desse processo de adoecimento que atinge todos, homens e mulheres, mas os homens por causa do condicionamento. E para citar um outro exemplo popular, 50 tons de cinza. Nossa, incrível! Christian Grey, bonitão, rico, sádico, doente. E quantas pessoas entraram nessa onda, vendeu milhares de livros, achando o cara o máximo. Quantas mulheres? Então existe um processo de adoecimento que se retroalimenta. E com toda essa banalização, o que acontece? A obsessão fica fácil. Os obsessores, os destruidores de família têm pouco trabalho. Eles vão deixando essa energia circular livremente dentro da casa. É grupo de WhatsApp dos amigos, para mandar mesmo pornografia comum, quase todos têm. Muitas mulheres também acham que mas não tem nada demais, está só vendo um negocinho ou outro. E essa energia vai entrando dentro da sua casa. Fora que entra pela televisão, pela novela, pelos filmes. Isso vai ficando, por isso que o termo é esse, banalização, vai ficando comum. De novo, não é um discurso moralista, é um discurso que visa um despertar de consciência para a gente entender que a sexualidade é algo importante. E tudo que é importante a gente não banaliza, a gente não coloca de qualquer maneira, a gente trata com respeito, com consideração. Aí tem uma desavença no casal, aí está acostumado com aquele esquema da DR, ou nem DR, vai acumulando debaixo do tapete. Eu costumo dizer para os casais, porque é um trabalho que tem uma redoma em volta do casamento, em volta da família. E aí vem a desavença. E aí, gente, eu vou falar aqui num português bem claro e ser popular, mas mantendo o nível. Aí tem uma amiga ali do trabalho, da rede social, ou um amigo, e da academia, e vai, é tudo tão simples, é tudo tão normal, é tudo tão fácil, que a coisa vai acontecendo, vai entrando, e quando você perceber, você já está na mais profunda tentação. Você já abriu brechas nessa redoma. E aí aqueles que estão ali espreitando, aí entram com tudo. Aí essa energia entra como um fermento do mal e vai corroendo por conta do adoecimento. Tem muito assunto para falar sobre isso. Esse livro aqui é incrível. Eu já citei ele algumas vezes, Reforma Íntima Sem Martírio. O capítulo dele, o capítulo 7, fala de sexualidade e hipnose. Eu não vou ler não, senão eu não vou conseguir cumprir aqui o que eu programei para falar. Mas esse capítulo 7 fala da psicosfera do planeta, que um
dos elementos mais desagregadores que tem na psicosfera do planeta é fruto das emanações psíquicas em função da sexualidade adoecida do ser humano. E ela fala, a autora espiritual, é como uma serpente gigantesca que rodeia a Terra e que se alimenta e retroalimenta esse pensamento adoecido da sexualidade, da pornografia e de todos esses assuntos que visam, em última instância, desagregar o elo sagrado da família. E quais são os sintomas? Sintomas muito comuns. Parece que há um esfriamento, um distanciamento do casal. Em última instância, uma impressão de que o amor acabou ou que está acabando. E você acha que isso é normal. E você acha que você está sozinho nesse processo. Existe todo um processo de influência acontecendo. Para quem é espírita há mais tempo, já sabe disso. Mas eu fiz questão de trazer aqui a credibilidade do Livro dos Espíritos. Calma aí, complicou. Letrinha muito pequena, minha idade, uma combinação. Essa é clássica. Questão 459. Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Para vocês saberem que isso não é palavra minha. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Pergunta do Kardec, resposta dos espíritos. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, através da sintonia que você estabelece. Aí, a gente que está aqui na visão da superfície não vê, e acha que é tudo normal, que tudo é banal. Quando vai se dar conta, o casamento está por um fio. Suas conexões energéticas já estão indo para tudo quanto é lado. No sonho você já está sendo visitado por espíritos que manipulam sua energia sexual. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Incubos e sucubos. Nunca ouviram? Já ouviram? São espíritos que transitam na crosta do planeta, que fazem parte dessa comunhão de seres desagregadores, que são especializados na energia sexual e que no desdobramento têm relações sexuais com as pessoas. Acreditem se quiser. Quando a gente estuda, a gente vai se dando conta desses fenômenos. Aí a mulher acorda, que teve um sonho que o marido estava traindo, achou aquilo estranho, começa a ter um ciúme do nada. Eu não estou querendo estimular o ciúme de ninguém não, nem essa neurose de controle. Mas eu estou aqui relatando o que a gente estuda e aprende. Muitas vezes é porque no desdobramento você acompanhou o processo. Ou a mulher em relação ao homem, ou o homem em relação à mulher. E aí, como eu disse, quando você menos se dá conta, aquela confusão, acha que o casamento não tem mais jeito, é melhor separar mesmo, porque ficar infeliz não dá. Vem os argumentos assim que você acha que são seus, e aí você se afasta, e aí você abandona, e aí você sai do seu lar, muitas vezes já envolvido numa outra energia externa, achando que é tudo muito lindo, que é tudo muito belo. Isso é muito triste. É muito triste do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. E com esse entendimento, a gente fica sabendo que essa espiritualidade ainda, que atua na ignorância, comemora e sorri cada vez mais, a cada dia, porque se sente vitoriosa pela quantidade de lares que ela desfaz, que eles desfazem. Eu cheguei muito perto dessa história e, como eu disse, é bom falar sobre aquilo que se conhece, né? Porque tem uma
uma energia diferente. Eu cheguei muito perto. Em que sentido? Eu sofri profundas tentações nessa área, dentro do meu relacionamento. Contato com as pessoas, tudo fácil, tudo normal, sem o entendimento que se tem hoje, alguns anos atrás, lá atrás. Fui alvo dessas energias que se juntaram com as minhas próprias limitações, porque é sempre assim. Se você não tiver ressonância, não acontece a ligação. Mas eu tinha, como um homem falível, normal, que vem de um processo de condicionamento, sem desculpa, apenas uma retratação da realidade. Sofri profundas tentações e caí. Caí terrivelmente. E passei por isso aqui, de pôr em risco o meu lar, que hoje é a coisa mais sagrada da minha vida. Pus em risco porque estava envolvido na teia das ilusões perniciosas. Enquanto eu estava preparando o tema, me veio uma seguinte imagem. Sabe quando você vê esses filmes de boxeador e Rock Balboa, qualquer coisa parecida? O boxeador principal, né, aquele que é o protagonista, no momento da luta final, ele está lá caidão. Apanhou, e está lá tipo naquela contagem: 10, 9. Se ele não levantar, ele está eliminado. E quando eu pensei em tudo que eu passei, eu me vi numa situação assim, caído, fraco, com as energias já completamente desgastadas, corroídas, infectadas, porque é doença da sexualidade desregrada. Mas nesses filmes tem sempre alguém do lado de fora torcendo por aquele cidadão ali, né? Ou é uma esposa, uma namorada, ou é alguém da família. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia chorar, eu não vou chorar. Eu vou ser firme. E ali do lado de fora, isso é difícil. Não é homem. Sou macho. A mulher é tão forte e às vezes mais, né? Mas eu vou usar esse simbolismo do guerreiro. Opa! Copinho. Segurar aqui a minha lança. Ali do lado de fora estava a minha esposa, que acompanhou o meu processo, que viu tudo acontecer, que eu recorri à ajuda dela. Estava minha mãe, que tem larga experiência nesse assunto, e estavam os meus filhos. Vai lá, pai. Vai lá que você vai vencer. E aí, um grande esforço. Isso tudo é tudo muito simbólico, porque além da minha esposa, nem todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas eu imaginava assim. Eu imaginava a minha família no meu entorno. E sentindo aquele peso na alma, eu também percebi uma luz vinda do alto, que é a luz da espiritualidade. E como já tinha uma luzinhas acesas aqui dentro da minha cabeça e do meu coração, a espiritualidade foi acendendo essas luzezinhas. E eu fui acordando da ilusão. Eu fui enxergando a realidade. Eu fui tirando o véu tenebroso dessas energias densas da minha frente. E aí eu fui levantando, devagarzinho, sentindo o amparo da família e da espiritualidade. E graças a Deus, com esse apoio,
eu consegui me levantar. Eu consegui, junto com toda essa ajuda, que eu gosto de dar muita ênfase, porque eu consegui, né? Uma coisa muito pessoal, e não foi assim. Eu consegui, com este apoio, reconstituir, restaurar, regenerar a família, que hoje, como eu falei, é o meu maior tesouro. E depois de ter enxergado tudo isso, eu vim aqui hoje compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências, poder ser uma humilde palavra de alerta sobre esse tema, a importância do casamento como eixo fundamental dessa instituição sagrada família, e desse imenso perigo que está à nossa volta nos espreitando o tempo inteiro, mas como a gente não vê, a gente não dá a devida importância. Depois que a gente vai lendo, vai aprendendo, você fica até um pouquinho assustado, mas depois você ultrapassa o susto e vê que tudo depende da sua ligação com o divino, com o espiritual, e à medida que você vai se ligando, você vai criando uma rede de proteção. Fazemos Evangelho no Lar há mais de 10 anos, seguramente, na nossa casa. Então, eu não sou clarividente, mas eu sei que toda a minha casa está vibrando na luz do Evangelho do Cristo, porque Jesus mora lá dentro de casa. Mora ou não mora, Cacá? Mora. E quando a gente se vê numa dificuldade, a referência é essa. O professor é esse. Às vezes o ego meio que vem e quer te levar para uma direção, e a gente fala em família. Não, calma aí. Quantas questões familiares a gente já resolveu sem fazer o Evangelho no Lar de terapia, mas no Evangelho no Lar, com lágrimas. E depois a gente vai lá e faz o nosso abraço de família, que envolve até os cachorros. E aí a luz se faz. E aí você cai e você levanta. Mas não mais as quedas avassaladoras, que podem comprometer a estrutura familiar, mas pode comprometer também o seu processo reencarnatório. Quantas vezes você se programou para estar com aquela pessoa, com aquela família, de ir até o fim, apesar de todas as dificuldades, e aí você se deixa levar pela ilusão, pela hipnose. Tem uma obra do André Luiz que o benfeitor está explicando para ele: encarnar é semelhante a entrar num processo de hipnose, porque você fica num estado de torpor provisório, mas é um estado de torpor. Então, se você não buscar se plugar na luz de forma consistente, você pode ficar perdido, você pode ficar à deriva. Mas, meus amigos e meus irmãos, eu vim aqui hoje, como eu disse, na posição humilde daqueles que já caíram, mas também na firmeza e na fé daqueles que se levantaram, para dizer para vocês, para convocar vocês. E hoje sinto no meu coração, principalmente os homens dessa casa, principalmente a energia masculina, para se levantar como um guerreiro que não teme pedir ajuda se ele sentir que está precisando, mas para que ele possa tirar esse véu de verdade dos olhos e do coração, ele vai precisar de pedir com muita sinceridade e com muito fervor, para que a luz divina desça e faça essa transformação, e que te auxilie nesse processo. Se você está confuso, se você acha que o seu casamento já não tem mais chance, se você está perambulando e titubeando, querendo sair de casa ou já saiu,
Repense, reflita, coloque o seu pensamento em Deus, abra o seu coração, olhe para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa. Lembra de todos os momentos que vocês passaram juntos, lembra do casamento, lembra da história de vocês. Pensa num futuro promissor, porque quando você cuida, você pode resolver, principalmente quando você está sendo ajudado pela espiritualidade. Então eu estou aqui para convocar todos aqueles que sentirem no coração esse chamado. E queria fazer um pedido às esposas, para depois dessa conversa, não interrogar, não ficar perguntando coisas. Será que ele está assim? Será que ele está assado? Deixa a consciência trabalhar. Acredita no que está acontecendo aqui hoje e aproveita para intensificar as orações, para pedir luz para o seu lar, para pedir luz para o seu marido, para pedir luz para você também. E que Jesus possa ser sempre o farol da nossa estrada, trazendo o entendimento, a consolação e a compreensão daquilo que verdadeiramente é importante na nossa trajetória. Porque de ilusões, de fantasias, o mundo está cheio. E a nossa vida também está cheia. Mas a gente pode, com muita humildade, com muita serenidade, com muita intenção sincera no coração, buscar essa transformação, por mais pesada que ela pareça, porque é pesada, mas nós somos fortes quando a gente está buscando nas pessoas que a gente ama essa convicção, e sobretudo nós somos fortes quando estamos conectados com a luz divina, através do nosso querido Mestre Jesus. Que a paz de Jesus esteja em cada coração e em cada lar de todos aqui presentes hoje. Muito obrigado.